A sua rádio no Algarve. Rádio Gilão Tavira. Bem, porque é quarta-feira, o dia em que contamos com a preciosíssima colaboração da nossa Susana Matias, que está connosco, Hora das Mães. Susana, bom dia. Bom dia. Mais uma quarta-feira. É verdade. É verdade, é verdade. E trazes sempre bons motivos para prender as nossas ouvintes, porque isto falamos da Hora das Mães, mas é para toda a gente em geral, não é? É verdade, é verdade. Então vamos à sugestão de hoje. Bem, a sugestão de hoje surgiu-me por algumas solicitações dos nossos ouvintes para falarmos um bocadinho sobre parentalidade consciente numa semana em que se ouve muito falar sobre parentalidade. Parece que temos aqui um tema quente sobre este assunto que, de uma forma que eu não acho que tenha sido a melhor, mas temos que aproveitar e ver o copo meio cheio. O facto de termos a parentalidade como tema quente faz com que as pessoas estejam mais despertas a ouvir um bocadinho mais, a pensar um bocadinho mais, a desligar o piloto automático. E então eu trouxe uma convidada hoje, que já é repetente, mas que é sempre uma boa repetente. É sempre muito bem-vinda. Pode vir muitas vezes, que é a Micaela Owen, que vem falar um bocadinho sobre parentalidade consciente. Bom dia, Micaela. Olá, olá. Bom dia. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu desafiei a Micaela para falar um bocadinho. Ela, além de ser, como já devem saber, se não sabem eu vou dizer, ser fundadora da Academia da Parentalidade Consciente, quer dizer, para mim é não sei se é a mesma fundadora deste conceito aqui em Portugal, para mim é. Por isso, diz, Mia, diz. Não, eu sou promotora do conceito, pelo menos. Pronto, é promotora, não interessa. Quando se ouve falar de parentalidade consciente, em primeira instância pensa-se em ti, depois tens imensas facilitadoras fantásticas que já te ajudam e que já conseguem passar a palavra e a semente, mas assim, em primeira instância, o que vem logo à cabeça é a Mia. Por isso, Mia, esta semana a parentalidade está na moda de cima. Pois está. E eu acho que é como estavas a dizer, não é? É bom vermos o copo meio cheio e aproveitar aqui a oportunidade para falarmos um bocadinho mais da parentalidade de uma maneira um bocadinho mais profunda, não é? Claro. E mais consciente e com mais sentido e mais relação. Eu acho que há aqui muitas coisas a trabalhar. Eu sinceramente, eu vou começar por introduzir, pode haver pessoas que não tenham percebido, mas este domingo estreou um programa na televisão, não vou referir o nome, acho que as pessoas sabem, mas acho que também não vale a pena estar a dar audiência. É um programa que eu acho que devia terminar e não devia sequer voltar a ser emitido, que suscitou muitas questões para os dois lados e que já surgiu, entretanto, comunicados de imprensa, quer da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, quer da Unicef, etc., de várias entidades, mas por acaso não sei o que é que vai acontecer daqui para a frente. Mia, queres falar um bocadinho sobre isto, ou preferes passar logo para a parte de como é que se deve fazer as coisas com amor e etc? Eu acho que é importante perceber aqui a gravidade desta situação, e acho que no fundo o programa tem, ao meu ver, dois problemas. O primeiro é a questão da integridade da criança, que é a principal estes comunicados que têm havido. Sim. Tenho falado nomeadamente desta questão do direito à privacidade e da intimidade, proteção da integridade dela, não é? E acho que não há dúvida absolutamente nenhuma que isto é muito questionável neste formato de programa, onde uma pessoa de fora vem ao seio de uma família que supostamente tem os problemas com a criança, como muitas vezes quando se fala na parentalidade, o que é apontado como um problema é uma criança que tem um problema, um comportamento desadequado, e pais que não têm mão na criança, não é? Um bocadinho esta imagem que estamos a ver. E esta pessoa entra e vai põe ordem na coisa, não é? Ensina a mãe a ser mais autoritária, a colocar mais regras e, mais uma vez, esquecer-nos das necessidades da criança e o que é que ela está a comunicar
Exatamente. Quais são as necessidades dela face àquele comportamento que ela está a transmitir? Exatamente, porque na parentalidade consciente nós queremos ver isso, não é? Porque todo o nosso comportamento é uma forma de nós comunicarmos necessidades, no fundo. Ou seja, o mau comportamento da criança até podemos vê-la como uma solução não muito boa que a criança arranjou para comunicar as suas necessidades. Pois, olha, a criança ainda não tem a capacidade de as comunicar de forma calma e na oralidade e às vezes nem sequer consegue perceber muito bem o que está a sentir e gerir o que está a sentir. E nem nós adultos conseguimos fazer isso muitas vezes, não é verdade? Sem dúvida. Imagina, estamos com um exemplo muito básico, porque nós estamos aqui a falar de necessidades tanto fisiológicas como emocionais. Claro. E um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje é que as nossas crianças não dormem o suficiente. E eu sei como é que eu fico quando tenho um déficit de horas de sono, não é? E também sei como é que os meus filhos ficam quando têm déficit de horas de sono. Mas depois reclamamos das birras. Depois reclamamos das birras e depois exigimos que a criança tenha um certo tipo de comportamento de acordo com as nossas expectativas, quando as nossas expectativas são completamente desadequadas às capacidades e aos recursos que a criança tem naquele momento. Isso é o grande problema quando entramos, agora podemos falar do segundo problema deste programa, é este foco na gestão e o controle do comportamento da criança. Sim. Ou seja, eles focam-se no comportamento e não nas necessidades, não é? É isso mesmo, Susana, é isso mesmo. E isto torna-se muito problemático porque muitos desses métodos comportamentalistas, elas funcionam tal como até posso dizer que a palmada pode funcionar. Claro que funciona, a curto prazo funciona, muito bem. E a violência até é a estratégia mais eficaz do que nós queremos a obediência. Sim, mas nós não queremos a obediência. Nós queremos a obediência. Não é? Portanto, eu acho que as pessoas acham que estão a pensar em longo prazo quando praticam este tipo de parentalidade, mas não estão só a agir a curto prazo, porque ninguém quer criar adultos obedientes. Toda a gente quer criar uma criança que sabe que tenha um sentido crítico no futuro, que saiba proteger a sua integridade, que saiba defender, que não aceite tudo que as outras pessoas têm, que saiba dizer que não. Mas é isto, que nós retiramos essas capacidades, é que nós retiramos estas crianças quando as tratamos assim, como vimos neste programa. Claro. E Yomi, há aqui uma questão que eu também acho muito importante, que é a mãe está claramente cansada, a mãe está claramente sem recursos. E o que se deveria dar primeiro, até antes de se chegar à criança, era ver com olhos de ver aquela mãe e as necessidades daquela mãe. Claro, até antes de olharmos para as necessidades daquela criança. Claro que sim. Aliás, o trabalho deveria ser feito só com a mãe e não expor. Porque com certeza aquela mãe com recursos, aquela mãe com descansada, aquela mãe tratando de si e confiando em si e tendo uma autoestima trabalhada, ia conseguir dar o amor e olhar para a filha com os olhos e a mente e o coração e conseguir fazer a parentalidade muito mais consciente. Claro, tens toda a razão. E como ela não tem uma boa relação consigo própria, ela é incapaz de criar uma boa relação verdadeira com a filha. Não é possível. E como está a dizer, ela não tem esses recursos neste momento. E são tantas mães que se encontram nesse lugar, não é? Ela é mãe que está sozinha, embora eu sei que a menina tem um pai, que isso não transpareceu no programa, mas chegou-me esta informação, que o pai, que tem outra família também, uma família que a ama esta menina e que se preocupa muito com ela e que acham que são presentes, não é? Isto não se mostrou, obviamente, no programa, porque não interessava, se calhar. Não é? Pois não interessava, provavelmente, não é? Mas, obviamente, há aqui muitas questões que tinham de ser trabalhadas primeiro para ajudar esta família, esta menina, esta mãe. Sem dúvida. E eu queria aproveitar, já que estás aqui, para te pedir uma outra dica para os pais que nos estão a ouvir e também onde é que estes pais podem pedir ajuda, consultar informação, porque existe imensa informação disponível
Claro. E não é preciso chegarmos a este ponto de exposição e a este ponto de desespero, porque eu acredito que tenha sido para aquela mãe uma necessidade muito grande de ter feito algo assim. Como se fosse um último recurso, talvez. Exatamente, provavelmente naquele momento foi o único recurso que ela viu, foi o último recurso que ela viu, e nós queremos é que os pais, as outras pessoas que nos estão a ouvir, saibam outros recursos que existem e que podem ser utilizados. Por isso queria-te pedir aqui algumas dicas assim básicas, óbvio, e não há receitas, nós sabemos. A única receita é ouvir com o coração, é ter os olhos e a mente abertas e estar consciente, desligar o piloto automático e tentar perceber sempre que um comportamento desafiante, um comportamento que nós não estamos de alguma forma a gostar e não estamos a perceber, tem de certeza alguma necessidade por trás que convém nós conseguirmos perceber e sermos detetives para conseguirmos perceber de forma a conseguir ajudar aquela criança naquela situação específica. Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, os pais, as mães e os pais têm que perceber como é que eles estão a sentir neste momento, como é que eu estou, não é? Pois, os pais. Como é que eu estou? O que é que eu posso fazer por mim que não estou a fazer neste momento? Aliás, eu vou-te dizer uma coisa, muitas vezes são mais mães do que pais que vêm ter comigo, e estas mães, quando vêm ter comigo, muito parecidas com aquela no programa, a primeira pergunta que eu faço é: quando é que foi a última vez que tomaste conta de ti? Quando foi a última vez que cuidaste só de ti, que só pensaste em ti? E a grande maioria das vezes a resposta é: já nem me lembro a última vez, ou foi há muito, muito tempo. Então vamos começar por aí. Pois, exatamente. Não é? Vamos Sim, sem dúvida. E como é que nós podemos querer tratar de alguém se não tratamos de nós, não é? Não é? É impossível darmos da nossa energia se nós não temos energia. Claro. Segunda coisa é eu perceber quais são as minhas intenções. Quais são as minhas intenções? O que é que eu quero na parentalidade? Se eu quero que o meu filho seja respeitador, empático, honesto, que saiba ter um sentido crítico, que se saiba proteger, então quem é que eu tenho que ser na relação com o meu filho para ele poder desenvolver estas qualidades? Exatamente. Quem é que eu tenho de ser para ele poder desenvolver isto? Então, só fazendo esta pequena reflexão, nós percebemos que aquelas propostas do programa de colocar a criança a pensar sozinha durante 1 minuto por ano torna-se bastante ridículo, não é? Mas aqui eu não queria uma boa relação assim. Não queria uma criança empática, não queria uma criança com sentido crítico, não queria uma criança respeitadora, porque não é o que eu estou a comunicar. E vai criar um banquinho de silêncio no meio de uma relação, não é? Porque na verdade estamos a eliminar ali a minar a relação. E quando funciona é porque a criança desistiu, porque a criança tem um instinto de sobrevivência e ela depende a 100% da mãe. Ela depende 100% da mãe. Mais tarde ou mais cedo, é por isso que a violência funciona. Eu vou-me abaixar, vou-me sujeitar àquilo para poder sobreviver, para usarmos assim uma linguagem assim mais dura, não é? Sim. Porque é disso que estamos a falar. A criança quer o amor da mãe, ela quer isso, porque ela está dependente disso, biologicamente, não é? E esse devia ser uma garantia que a criança teria sempre, independentemente de tudo, não é? Exatamente, mas não é isso que nós comunicamos, porque nós estamos habituados a comunicar através do amor condicional, onde eu dou amor se tu, não é? Se tu portares bem, se fizeres o que eu quero. É isso, o amor começa a ficar como uma moeda de troca, não é? Só tens se te portas como eu quero, tu só tens valor se tens um certo tipo de comportamento. E quando dizemos essa coisa, que as crianças de hoje em dia que não se portam mal e que deveriam lavar umas palmadas, essas conversas todas, o meu conselho de quem ouve isto de fora, porque muita gente ouve mesmo isso, ignorem, enviem compaixão para quem está a dizer isso e continuem na vossa caminhada. E depois a terceira coisa aqui para continuarmos o que fazer é olhem para as necessidades, quais são as verdadeiras necessidades que o filho a criança está a comunicar, o que é que ele está a dizer, o que é que está por detrás deste comportamento que eu estou a ver, não é? Temos que ter o olho de detetive, não é? O olho de detetive, claro, como tu sabes, eu escrevo muito sobre isso, portanto quem quer aprender mais pode ir à internet, É isso, se faz favor diz aí as informações para as pessoas poderem ver e depois partilho, mas acho que é importante. No
site da Academia da Parentalidade Consciente, que é academiadaparentalidade.com, ou na nossa página do Facebook, Academia de Parentalidade Consciente, podem encontrar artigos de todas as nossas facilitadoras, pessoas que fizeram a certificação de facilitador de parentalidade consciente. Também lá conseguem ver os eventos todos que os nossos facilitadores estão a organizar, workshops, cursos e por aí fora. Também na minha página, na micaelaoven.com, encontro alguma informação, ou no meu Facebook também faço várias partilhas mais curtas, mas procuro que sejam convites à reflexão. Claro. E muitas vezes são. Eu acho que isso é importante, cada pessoa encontrar o seu caminho e não só achar que eu digo que é a verdade, não, que cada pessoa possa pensar por si. E isso que eu quero. Não é? Exatamente. E no Educar com Mindfulness, com o meu livro, podem encontrar a informação. Também há outros livros que começam a ser traduzidos agora, felizmente, um que é Pais Conscientes e um que saiu agora, que penso que é Pais Conscientes, Crianças Felizes, do Jon Kabat-Zinn, que é da área de Mindfulness, que é um livro que é bem antigo, mas foi traduzido agora. Chegou agora, não é? A língua portuguesa. É maravilhoso este livro. Portanto, esse eu também recomendo muito, muito, muito a toda a gente. Que queremos mais pais conscientes. E estejam sempre à vontade para colocar questões. Podem colocar também aqui na rádio ou no blog da Hora das Mães, que se eu não souber responder, encaminharei para a Mia e peço ajuda ou para outra facilitadora para me ajudar, mas não se sintam desacompanhadas. Façam muitas perguntas. As mães e os pais que cuidem de si e que pensem o que é que precisam e depois peçam ajuda, não tem problema nenhum. Nem é questão de ajuda, é questões. Nós temos estamos formatados para uma parentalidade um bocadinho diferente, porque vem de nós, foi o exemplo que nos deram, não tem mal nenhum, mas podemos fazer diferente se não nos estamos confortáveis com isso, e o estar consciente é de facto uma grande ajuda. O desligar o piloto automático, como eu costumo dizer aqui quase todas as semanas, é imprescindível para que possamos ter maior presença, possamos estar sintonizados connosco mesmos e com o nosso coração e fazermos realmente aquilo que a nossa intenção ditar. Muito bem. Obrigada, Mia, pela tua presença. Obrigada eu. E até breve, espero eu. Sim, claro que sim. Muito obrigada. Obrigada. Sempre muito boas colaborações, Susana, que nos traz aqui durante a semana, não é? Eu achei que era uma boa oportunidade de aproveitar. Ficaste chocada com o programa? Eu não vi o programa. Não viste o programa? Eu li muita coisa do programa, eu confesso, eu não vi o programa. Eu vi porque, assim, senti curiosidade, porque havia na cidade imensos cartazes a anunciar o programa. Eu não vejo televisão. Mas há cartazes na cidade. Mas há cartazes na cidade e eu vi, mas nem sequer, entretanto, comecei a perceber durante a exibição do programa, amigas minhas e pessoas que eu conheço a publicarem o que é isto, o que é que se está a passar. Eu não estou a ver isto. Fiquei com alguma vontade, mas achei, eu não vou ver porque eu não quero dar audiência. E as imagens da próxima semana do programa, penso eu, do que foi anunciado, que ainda poderá agravar mais um pouquinho. Não vamos querer dar audiência, não vejam. Eu acho que também esse é um trabalho cívico que nós temos a fazer. Estes programas só existem em busca de audiências também. Nós não devemos dar audiência porque a verdade é que a comunicação social tem um papel que devia ser de defesa e de proteção dos direitos da criança. Não devia ser de exposição. Eu acho que isto é um contrassenso e também faz parte do nosso papel fazer esta separação. Ok, eu vou dizer mal, vou ver para poder dizer mal, está bem, mas se eu estou a ver, eu estou a alimentar. Eu tenho algum receio que com a polémica que houve, que se calhar foi isso que eles quiseram fazer, se calhar, não sei, mais gente vai ver para poder alimentar ainda mais a polémica e continuamos a alimentar um programa que vai expondo crianças. É isso que vai acontecer, precisamente. Ou que está a acontecer, ou que já aconteceu. Enfim. Agora, no fundo, vamos pensar numa coisa. As imagens divulgadas numa televisão de hoje em dia duram uma vida. Imaginamos o que, não é? Isso. Aquela criança, quando tiver 40 anos, se quiser candidatar a Presidente da República, por exemplo, eles vão buscar o registro de não sei quanto tempo atrás. Olha só o teu feitiozinho quando eras criança, que não tem nada a ver, quer dizer. Não tem nada a ver. Portanto, no caso, dá que pensar. Sim. Dá que pensar.
Mas também vou ser muito sincera. Tudo isto, e há muita gente... Tudo isto são julgamentos que nós fazemos e por isso eu custou-me um bocadinho falar sobre este tema, porque tudo isto é balizado em julgamentos nossos. Não é? Tirando o facto da parte da privacidade e da intimidade da criança, claro, que aí não há dúvida, tudo o resto, embora as técnicas não sejam as melhores, tudo isso, mas são julgamentos nossos. Tanto a mãe fez o que achava melhor, o que conseguiu. Sim. Porque realmente a situação estava de uma maneira, se é que poderemos, pelo menos o que nos deu a conhecer, de uma situação já algo atroz. Por simplesmente a miúda mandava na mãe e na avó, porque lhe era permitido que Ana assim Cristina, fosse. a questão, o que é que aquela mãe precisa? Precisa de confiar em si, aquela mãe precisa de apoio, aquela mãe precisa de tratar de si para poder estar disponível para perceber o que é que aquela filha está a transmitir quando faz essas birras. Exatamente. Enfim, para a semana vamos ter outros temas já mais, imagino eu. Bem, para a semana eu espero ter aquela tal entrevista que está programada desde dezembro. Vamos ver. Vamos ver, ver para querer também. Ainda agora estamos no meio de janeiro, não está tarde. Não, de todo. Susana, muito obrigada. Obrigada eu. Até para a semana. Até para a semana. Para a Hora das Mães, aqui na sua rádio. Desejamos a todos a continuação de uma ótima quarta-feira, de um ótimo dia, sempre muito, mas muito bom poder contar convosco. E o Haja Amanhã também já em tempo de despedida. Do género, amanhã há mais, se Deus quiser. Até lá. Bom dia, Haja Amanhã. Na Gilão FM. Haja Amanhã.